Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do programa Batendo Bola com Gil Mendonça, o dirigente comentarista e o samurai Johnny Uto. Hoje estamos recebendo mais uma vez no programa o comentarista bom de bola, Charles dos Anjos. No programa de hoje vamos destacar informações do Atlético. O Dragão Rubro-Negro joga amanhã em Belo Horizonte contra o América de Natal. O Atlético que segue na UTI. Para quem sabe aí permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Atlético necessariamente precisa vencer o América Mineiro amanhã e depois vencer os dois últimos jogos que ainda restam na Série B do Campeonato Brasileiro. No programa de hoje vamos falar também do Goiás, que venceu a Ponte Preta na última quarta-feira e domingo irá jogar contra o Internacional. Jogo este também no estádio Serra Dourada. Gil Mendonça, o dirigente comentarista. Boa tarde, tudo bem, Gil? Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Johnny Uto, a toda a galera aqui presente, ao Charles, todo mundo. Pois é, Thiago, o Atlético que tem esse jogo agora amanhã, né? Um jogo dificílimo. Para mim, é a gota d'água, o Atlético batendo esse jogo contra o América. O Atlético já engata aí uma primeira para sair dessa zona e conseguir permanecer na Série B. E o Goiás, domingo, né? Vamos uma expectativa aí de um grande jogo. O Goiás batendo o Internacional. Aí, meu amigo, Goiás beira aí a terceira colocação, se brincar, a segunda. Samurai Johnny Uto, restam 3 decisões, 3 finais para o Atlético. E a primeira será amanhã contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Gil Mendonça, ao Charles dos Anjos, que está aqui com a gente hoje. Boa tarde, pessoal, a vocês, nesse feriadão aqui. A gente está aqui firme e forte. E amanhã, o Atlético, jogo difícil lá em Minas Gerais, realmente. O América Mineiro, um time que geralmente em casa não costuma perder. Acabou perdendo um jogo, se eu não me engano, para o Paysandu. E o Goiás, que recebe o Internacional. O Goiás que teve um tempo para descansar, vai poder apresentar um futebol mais movimentado, com mais ambição de ir ao ataque. O Goiás que precisa pontuar, se possível, ganhar do Inter realmente, porque ganhando o jogo, dependendo dos resultados, poderá ficar até em segundo lugar no final dessa rodada. Deixa eu pegar também o meu boa tarde do comentarista bom de bola, Charles dos Anjos. Boa tarde! Final de semana decisivo para o futebol goiano. Amanhã tem o Atlético e no domingo tem o Goiás. O Atlético luta pela permanência na Série B e o Goiás briga buscando uma vaga na Libertadores da América no ano que vem, na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que nos assistem mais uma vez nesse feriadão, cidade parada. Pois é, final de semana produtivo, tomara que seja produtivo para os times goianos, principalmente o Atlético, que tem mais 3 jogos, joga contra o América Mineiro, que está a 3 pontos do G4 da Série B. Então, tem uma remota chance de subir, dependendo de alguns resultados. Então, uma parada duríssima para a equipe do Atlético, principalmente porque o Atlético tenta, ou então vislumbra, a saída da zona do rebaixamento. E o Goiás, nada mais que precisa fazer seu dever de casa, tendo em vista que já no meio da semana ganhou da Ponte Preta por 2-0 e ganhando o Internacional, deslancha de vez para tentar uma vaga entre o G4, que pode virar G3, G5, isso como nós falamos. Eu vou começar avaliando a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético joga amanhã, 5h20 da tarde, contra o América Mineiro. O jogo será lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Ô Gil Mendonça, do 13º até o 20º colocado, né, correm risco de rebaixamento. O São Caetano, que é o último colocado da Série B, e o Asa, que é o 19º, ambos com 32 pontos, já nesta rodada poderão matematicamente ser rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seguem ainda na UTI o Atlético, que é o 18º colocado com 38 pontos, e o Paysandu, que é o 17º, abre a zona do rebaixamento com 39 pontos. O Bragantino está lá em cima, ele é o 13º com 42, também com 42, o América de Natal, e o Guaratinguetá é o 15º com 41. O América de Natal é o 14º, o Guaratinguetá é o 15º com 41. E o ABC de Natal, o 16º com 39. Ou seja, o Atlético vencendo o América Mineiro, já nesta rodada ele pode deixar a zona do rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas para encerrar a Série B. Tiago, olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Atlético não vai dar conta. Eu não estou aqui querendo ser o bicho-papão aí, dizer que o Gil Mendonça é contra. Não é. Eu vejo um jogo extremamente difícil para o Atlético, mas extremamente mesmo. O Atlético perdendo esse jogo está rebaixado para mim, na minha concepção.
Agora, o Atlético, batendo esse jogo, o Atlético, para mim, vai estar fora da zona de rebaixamento. Por quê? Porque aí ele ainda joga um jogo em casa, não joga? Joga-se o último jogo. O último jogo. Contra o Guaratinguetá. Então, eu acho que batendo aí os dois e o empate de um, ou até mesmo uma derrota do terceiro, eu acho que o Atlético passa. Mas esse jogo, olha, vai ser muito difícil, porque o América Mineiro está brigando aí para classificação, vai estar, você pode ter certeza, vai ter torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético, todo mundo lá incentivando o América. Então é muito difícil. O Atlético vai ter que se redobrar para ganhar essa partida. Ô Samurai, a tabela é meio que favorável para o Atlético. O Atlético enfrenta o América de Natal, o Paysandu joga fora de casa contra o Icasa. O Icasa, ele é o quarto colocado neste momento com 56 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bragantino, que tem 42 pontos, o Atlético vencendo chegaria, o Atlético tem 38, chegaria a 41 pontos, encostaria inclusive no Bragantino. O Bragantino joga contra a Chapecoense, que precisa de apenas um empate para matematicamente estar pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O América de Natal joga contra o Avaí fora de casa e o Guaratinguetá, deixa eu dar uma olhada aqui, joga contra o Ceará em casa. Olha, a tabela realmente favorece ao time do Atlético. Pena que, infelizmente, o Atlético vai ter que ganhar fora de casa do América Mineiro, que é um time bom e ainda vai estar jogando em seus domínios. O Atlético deveria ter ganhado, era da Chapecoense aqui, e ter pelo menos empatado com o Ceará. Ou seja, o Atlético deixou para fazer a coisa da maneira mais difícil, ter que ganhar fora de casa de um time bom, que é no caso o América Mineiro. Eu estou com o Gil, eu não acredito numa vitória do Atlético sobre o América Mineiro. Acredito sim que ele possa, de repente, trazer até um empate, isso é normal. O empate entre a América e a Atlético, isso é um estado completamente normal. Agora, eu não sei se esse empate mais duas vitórias contra o Guaratinguetá e contra o Oeste serão suficientes para o Atlético permanecer na Série B. Essa é a grande incógnita. Agora, caso o Atlético perca, eu realmente acredito que o Atlético não terá mais condições de estar pontuando até o finalzinho da competição. Nós avaliamos a tabela, né, e os confrontos também da 30ª, deixa eu dar uma olhada aqui, 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu gostaria que você avaliasse, Charles dos Anjos, o Atlético tecnicamente. Para você, o Atlético tem time e tem aí, quem sabe, uma cancha para ganhar do América Mineiro amanhã, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte? Olha, Thiago, infelizmente, principalmente pela fase em que se encontram as duas equipes. O Atlético está embaixo, o América Mineiro está mais em cima. Agora, em termos de facilitação, ou de facilidades pela tábua, boa tarde a todos que nos assistem mais uma vez nesse feriadão, cidade parada. Pois é, final de semana produtivo, tomara que seja produtivo para os times goianos, principalmente o Atlético, que tem mais 3 jogos, joga contra o América Mineiro, que está a 3 pontos do G4 da Série B. Então, tem uma remota chance de subir, dependendo de alguns resultados. Então, uma parada duríssima para a equipe do Atlético, principalmente porque o Atlético tenta, ou então vislumbra, a saída da zona do rebaixamento. E o Goiás, nada mais que precisa fazer seu dever de casa, tendo em vista que já no meio da semana ganhou da Ponte Preta por 2-0 e ganhando o Internacional, deslancha de vez para tentar uma vaga entre o G4, que pode virar G3, G5, isso como nós falamos. Eu vou começar avaliando a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético joga amanhã, 5h20 da tarde, contra o América Mineiro. O jogo será lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Ô Gil Mendonça, do 13º até o 20º colocado, né, correm risco de rebaixamento. O São Caetano, que é o último colocado da Série B, e o Asa, que é o 19º, ambos com 32 pontos, já nesta rodada poderão matematicamente ser rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seguem ainda na UTI o Atlético, que é o 18º colocado com 38 pontos, e o Paysandu, que é o 17º, abre a zona do rebaixamento com 39 pontos. O Bragantino está lá em cima, ele é o 13º com 42, também com 42, o América de Natal, e o Guaratinguetá é o 15º com 41. O América de Natal é o 14º, o Guaratinguetá é o 15º com 41. E o ABC de Natal, 16º com 39. Ou seja, o Atlético vencendo o América Mineiro, já nesta rodada ele pode deixar a zona do rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas para encerrar a Série B. Tiago, olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Atlético não vai dar conta. Eu não estou aqui querendo ser o bicho papão aí, dizer que o Gil Mendonça é contra. Não é. Eu vejo um jogo extremamente difícil para o Atlético, mas extremamente mesmo.
O Atlético perdendo esse jogo está rebaixado para mim, na minha concepção. Agora, o Atlético batendo esse jogo, o Atlético para mim vai estar fora da zona de rebaixamento. Por quê? Porque aí ele ainda joga um jogo em casa, não joga? Joga-se o último jogo. O último jogo. Contra o Guaratinguetá. Então eu acho que batendo aí os dois e o empate de um, ou até mesmo uma derrota do terceiro, eu acho que o Atlético passa. Mas esse jogo, olha, vai ser muito difícil, porque o América Mineiro está brigando aí para classificação, vai estar, você pode ter certeza, vai ter torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético, todo mundo lá incentivando o América. Então é muito difícil. O Atlético vai ter que se redobrar para ganhar essa partida. Ô Samurai, a tabela é meio que favorável para o Atlético. O Atlético enfrenta o América de Natal, o Paysandu joga fora de casa contra o Icasa. O Icasa, ele é o quarto colocado neste momento com 56 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bragantino, que tem 42 pontos, o Atlético vencendo chegaria, o Atlético tem 38, chegaria a 41 pontos, encostaria inclusive no Bragantino. O Bragantino joga contra a Chapecoense, que precisa de apenas um empate para matematicamente estar pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O América de Natal joga contra o Avaí fora de casa e o Guaratinguetá, deixa eu dar uma olhada aqui, joga contra o Ceará em casa. Olha, a tabela realmente favorece ao time do Atlético. Pena que, infelizmente, o Atlético vai ter que ganhar fora de casa do América Mineiro, que é um time bom e ainda vai estar jogando em seus domínios. O Atlético deveria ter ganhado, era da Chapecoense aqui, e ter pelo menos empatado com o Ceará. Ou seja, o Atlético deixou para fazer a coisa da maneira mais difícil, ter que ganhar fora de casa de um time bom, que é no caso o América Mineiro. Eu estou com o Gil, eu não acredito numa vitória do Atlético sobre o América Mineiro. Acredito sim que ele possa, de repente, trazer até um empate, isso é normal. O empate entre a América e a Atlético vai ser um resultado completamente normal. Agora, eu não sei se esse empate mais duas vitórias contra o Guaratinguetá e contra o Oeste serão suficientes para o Atlético permanecer na Série B. Essa é a grande incógnita. Agora, caso o Atlético perca, eu realmente acredito que o Atlético não terá mais condições de estar pontuando até o finalzinho da competição. Nós avaliamos a tabela, né, e os confrontos também da 30ª, deixa eu dar uma olhada aqui, 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu gostaria que você avaliasse, Charles dos Anjos, o Atlético tecnicamente. Para você, o Atlético tem time e tem aí, quem sabe, uma cancha para ganhar do América Mineiro amanhã, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte? Olha, Thiago, infelizmente, principalmente pela fase em que se encontram as duas equipes. O Atlético está embaixo, o América Mineiro está mais em cima. Agora, em termos de facilitação, ou de facilidades pela tabela, a equipe do Atlético, o campeonato todo tem sido assim. A tabela facilitando para a equipe do Atlético, o Atlético perdendo as oportunidades. Então, diante dessa pergunta, eu acho que dificilmente também o Atlético tem uma equipe melhor do que a equipe do América Mineiro. E se o Atlético repetir a atuação que fez no último jogo no estádio Serra Dourada, onde venceu o Sport Recife por 2-1. Inclusive fazendo uma das melhores apresentações sua na Série B, hein, Gil? Mas é o detalhe, né, Thiago? O Atlético ele ainda não fez 2, 3 partidas que nos convença. Então nós ficamos aqui em cima do muro, a gente não sabe como que vai ser o comportamento do Atlético. Tomara que o Atlético chega lá, joga que nem jogou aqui com o Sport, consiga a vitória. Mas assim, o histórico dele não nos deixa falar uma coisa que a gente vê que não pode acontecer, né? E aproveitando aqui, Thiago, mandar para os internautas, hoje especialmente, nós não estamos conseguindo recepcionar as mensagens dos internautas. Nós estamos com um problema aqui na antena, então hoje, infelizmente, nós não vamos poder receber as mensagens de vocês. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, vamos falar do Goiás, o Verdão que joga no domingo contra o Internacional. O Goiás, se vencer o Internacional, estará dando um passo importantíssimo rumo ao G4. Aliás, o Goiás já está na 4ª colocação. O Goiás estará dando um passo, então, aí buscando, quem sabe, uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Não saia daí. Quarto. Mas é quarto. Então chama aí. Falar ok lá. Cadê a musiquinha? É o Grêmio 57, Goiás 56. Olha Voltamos no comercial, porque aí no meio eu decido a abertura, fechamento comercial. Ah, você dá conta? Então vai. Ok. Dá conta? Você dá conta? Então vai, conta aí de 1 a 5.
Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que é? Vai. Esqueci, aquele negócio lá mesmo. Não é Um, dois. de madeira. Vai lá. 1, 2, olha o último. 3. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola com Gil Mendonça, o dirigente comentarista, e o samurai Johnny Uto. Hoje também com a participação no programa, o comentarista bom de bola Charles dos Anjos. Agora vamos falar do Goiás. O Verdão joga no domingo contra o Internacional no estádio Serra Dourada. E menos mal, já que o Walter voltou na última quarta-feira, atuou bem, o Goiás venceu e o Walter estará novamente em campo no domingo para ajudar o Goiás. O técnico Ederson Moreira, que ainda conta com o retorno do meia Hugo, que cumpriu suspensão na última partida. Samurai Johnny Uto. Olha, o retorno do Hugo, interessante para o Goiás. O Goiás sem o Hugo, foi o que eu disse na terça-feira aqui, antes do jogo contra a Ponte Preta. O Goiás iria vencer. Lógico que o Hugo faz falta porque ele é titular. Agora, com a volta dele, o time fica mais encorpado. Até eu queria ver com você, Thiago, depois a gente poder estar olhando aí no site, se tem algum jogador do Goiás suspenso para esse jogo contra o Inter. Porque, caso, pelo que eu sei, parece que o Goiás vai estar completinho. Todas as opções, inclusive o Walter. Olha, grande oportunidade, o time não viajou, não se desgastou, está pronto para pegar o Inter e conseguir mais uma vitória. O Inter, que é um time que não almeja grandes coisas mais no campeonato, não vai vir com toda aquela força, aquela ânsia de realmente vencer, de pontuar. É a oportunidade do Goiás fazer os 3 pontos e, quem sabe, ficar aí no final da rodada em segundo colocado. Goiás é o favorito para ganhar do Internacional no domingo no Serra Dourada, hein, Gil Mendonça? Sim, para mim é favorito. Para mim é favorito pelo que o Goiás está fazendo. E porque o Internacional também não tem grandes pretensões, né? Não tem chance de classificação. Então, assim, o Goiás jogando o que está jogando, com a volta do Hugo, com o Walter vai estar bem melhor, eu acredito. O Goiás é obrigado, inclusive, a vencer essa partida. Para mim é favoritaço. Se jogar empenhado, jogar realmente com a mesma determinação que vem jogando, o Goiás bate esse jogo. E batendo esse jogo, Thiago, o Goiás entra aí definitivamente para a busca da Libertadores. Porque até então, quarto lugar ainda não é uma decisão ainda, porque a diferença do quinto para o quarto, para o terceiro, muito pequena. Então, se o Goiás bater nesse jogo e torcer também para que os demais times, tanto o Botafogo, o Atlético Paranaense, não batam seus jogos, né? Aí sim o Goiás vai crescer um pouco mais e aí beirar aí a segunda colocação. Com o Walter em campo, o jogo no estádio Serra Dourada, com o retorno do Hugo, o Goiás é o favorito contra o Internacional? Eu lembro, Charles dos Anjos, no jogo de ida, lá em Porto Alegre, o Goiás empatou com o Inter em 3-3. Na ocasião, o Goiás vencia o Internacional de virada por 3-1 e permitiu o empate do Internacional. Vencia por 3-1, estava chovendo bastante. E sabe quem que errou o gol de empate? O Hugo. Então, e o Hugo volta nessa partida. O Hugo volta. Depois do que aconteceu contra o Flamengo, ele terá condições de jogo para jogar contra o Internacional. Agora, eu penso que o torcedor do Goiás, ele tem que se conscientizar que o Goiás está numa fase belíssima, numa fase, para não dizer, brilhante. Então, o torcedor do Goiás se conscientize, o Walter volta, com certeza é um atrativo a mais, joga contra uma grande equipe que tem a folha salarial 3 vezes maior do que a do Goiás, o Goiás devendo fazer o dever de casa, com certeza buscando esses 3 pontos, entra definitivamente no G4, principalmente porque o horário do jogo também no domingo, não é daqueles dos melhores horários de jogo de domingo, mas é um horário interessante também. Thiago, e olha que esse campeonato, o Goiás também está com a faca e o queijo na mão. O Goiás não jogou bem contra o Botafogo, o Goiás teve um jogador expulso na partida contra o Flamengo, o Goiás não jogou bem contra a Ponte Preta, essa é a grande verdade, mas o Goiás vem conseguindo vitórias, né, Gil? O Goiás realmente, esse ano é do Goiás, o Goiás se concentrar nesses últimos 4 jogos, o Goiás vai sim, realmente, pela segunda vez, ter o direito de participar na Libertadores. Vamos dar uma avaliada, então, na 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás joga contra o Internacional, o horário é maravilhoso, um horário muito bom, domingo, 7h30 da noite, Gil. Meu Deus do céu. Mas não é bom, 7h30 da noite. Olha, 7h30 da noite pra assistir em casa, pra assistir no Serra Dourada é terrível. Domingo, depois do feriadão agora, que nós estamos entrando nele, muita gente viajando, né? Então, assim, ô Globo, essa Globo é uma Globo mas mesmo. Mas é aí que o torcedor tem que apoiar. Mas é o que eu tô falando. É terrível o horário? Mas é que o Charles falou, eu ia até elogiar o que você falou, Charles. Aí sim a torcida tem que valorizar, tem que ir ao estádio, tem que prestigiar o time do Goiás. Por quê? Porque o Goiás está fazendo uma belíssima campanha. É o que o Charles falou. Vou falar na íntegra o que ele falou. O Goiás está fazendo uma belíssima campanha. Aqueles que chegar de viagem, provavelmente devem chegar mais cedo,
vá ao estádio, vai torcer para o Goiás, porque o Goiás batendo no Internacional, gente, o Goiás realmente entra para brigar pela Libertadores. E tem um detalhe, viu? Tem uma situação boa para o Goiás, já que nesta rodada, amanhã, no Maracanã, 7h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, é um confronto direto. Qual que seria melhor para o Goiás? Um jogo antes, né? Um jogo antes, né? Pois é. Você joga no sábado. O Goiás joga amanhã, o Botafogo joga amanhã contra o Atlético Paranaense, o Goiás joga no domingo. Então, o Goiás pode jogar esse jogo, Johnny? Sabendo. Já sabendo o resultado. Se o Botafogo perder, olha aí. O que é melhor para o Goiás agora? Torcer para uma vitória do Atlético Paranaense, para o empate, enfim, o que seria mais viável? Olha, no momento, para o Goiás é difícil ele escolher, porque, pelo que eu estou vendo, o Atlético Paranaense também, pela questão da Copa do Brasil, pode também estar havendo uma queda no rendimento do Atlético Paranaense nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. E, dependendo do resultado do jogo, Gil, o público de anteontem contra a Ponte Preta pode ser bem inferior ao público do Internacional, porque se houver, por exemplo, um empate, o Goiás tem possibilidade de estar ultrapassando, né, empatando em número de pontos com o próprio Atlético Paranaense no domingo. Ou seja, isso vai motivar o torcedor do Goiás a estar indo no Serra Dourada, Thiago. O Atlético Paranaense é o segundo colocado com 58 pontos. Caso o empate, então 59. o Botafogo faz 59, o Goiás faz 56. Se vencer também faz 59. Né? Aí o Goiás chega a 16 vitórias, assim como o Atlético Paranaense. Aí vamos para o saldo de gols. O Atlético Paranaense tem 12 de saldo e o Goiás tem apenas 9. O saldo de gol do Goiás, aquela derrota para o Cruzeiro foi terrível. Foi terrível. Mas independente disso, o Goiás encosta e é o segundo colocado. Iguala. Exatamente, só perdendo por números de saldo de gols. Ou seja, mais um motivo para o torcedor ir a campo. Agora, o Goiás é como o Gil falou mesmo. O Goiás já entra em campo sabendo do resultado de sábado. Eu já tenho uma visão diferente. Eu já tenho uma visão diferente. Eu não sei, eu vou até perguntar pro Gil aqui se o Gil concorda comigo. Para mim seria mais viável uma vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fazia 61 pontos, se o Goiás vencer faz 59, continua encostado no Atlético Paranaense e o Botafogo ficaria com apenas 54. O Goiás com 59 e o Botafogo com 54 daria 5 pontos de diferença para o quinto colocado. Eu concordo com o Thiago, concordo com você. Thiago, até que enfim você falou uma coisa que eu concordo. Até que enfim, meu santo. Olha, o Thiago está correto. O Atlético Paranaense, que eu não acredito que possa vencer, Thiago, porque ele vai poupar jogadores para a Copa do Brasil. Mas o Atlético Paranaense batendo, o Goiás batendo o Internacional vai dar uma diferença de 5 pontos, não é isso? Vai dar uma diferença de 5 pontos. 59 no 54. Restando 3 partidas, né? E o sexto colocado, que é o Vitória, tem apenas 51, pode chegar a 54 também. Então 5 pontos e com 3 partidas para se fazer, faltando 3 partidas. 35, 36, 37, faltando 4. 3 partidas. 12 pontos. Então, é um pulo do gato. É um pulo de um gato e acontecendo dessa forma, depois o Goiás pode tranquilamente, vai jogar fora e depois vem jogar com o Santos, administrar para ficar em terceiro. Né? Porque neste momento a preocupação do Goiás não teria que ser com o quinto colocado? Não seria essa a visão? Exatamente. De imediato? Né? Porque aí... Que a quarta colocação, ela pode ser inibida aí pela presença do São Paulo ou da Ponte Preta, né? Aí neste caso, se isso acontecesse de fato, se o Atlético Paranaense for o campeão da Copa do Brasil, mesmo o São Paulo vencendo a Copa Sul-Americana, o G4 continuaria sendo o G4. Isso. Entendeu? Essa é a matemática. G4 pode ser G3, pode ser G4, pode ser G5. E tem outro detalhe que você acabou de falar. O Atlético Paranaense batendo esse jogo contra o Botafogo, ele ficaria na frente do Goiás, não é isso? Com 2 pontos. Exatamente. Mas aí, se ele for campeão da Copa do Brasil, automaticamente, ele abre mais uma vaga. Ele abre mais uma vaga e o Goiás ficaria em segundo. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, vamos continuar avaliando aí a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2013. Não sai daí. De 1 a 5. Beleza, lá. 1, 2, ao último. 3. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola, ainda destacando a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2013. Nós já avaliamos a parte de cima da tabela, agora vamos avaliar a parte de baixo da tabela. O Náutico já está rebaixado, a Ponte Preta está por um fio. Nessa rodada, possivelmente já pode aí decretar o seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí segue a dúvida. Quem vai para a segunda divisão? Vai o Fluminense? Vai o Vasco? E nós já pensou se cair Vasco e Fluminense? Vai ser uma loucura, porque o ano passado o Fluminense maravilhosamente bem, o Botafogo também foi muito bem. Vamos fazer o seguinte... Não, vai ser terrível. Hein, Gil, peraí. Ô, Gil, vamos cortar. Vamos começar de novo, fazer esse bloco de novo. O Fluminense joga hoje.
Ele pode estar fora da zona. Sexta? O jogo é Então quinta. muda. Então vai. Vamos deixar de mão esse negócio da parte de baixo da tabela, né? Né? Então vai, de 1 a 5. Pode ir, volta normal. Vou voltar normal. Três de novo. Tá, Vai. beleza. Vamos lá então. 1, 2, olha o último. 3. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola com Gil Mendonça, o dirigente comentarista, e o samurai Johnny Uto. E hoje com a presença do comentarista bom de bola Charles dos Anjos. Vamos avaliar aqui a Copa Sul-Americana. Para você, Gil Mendonça, quem é o favorito para passar para a final da Copa Sul-Americana? O São Paulo, que cresceu nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, ou a Ponte Preta, que está praticamente rebaixada da Série A? Pelo que eu vi esses últimos jogos, viu, Thiago? É o São Paulo. O São Paulo, eu assisti na quarta-feira o jogo do São Paulo, né? O São Paulo tem um elenco muito forte, o Ganso está jogando muito. Então, para mim, eu acho que o São Paulo, se o São Paulo for campeão, aí é um ajuste aí no brasileiro, né? Ele pega uma vaga e aí o Goiás tem que estar muito bem lá em cima para poder ir para a Libertadores. Ó, só complementando Sim. o que o Gil falou aqui, o último jogo é lá no Moisés do Carelli, no campo da Ponte Preta. Mas pelo que eu vi, os dois times estão poupando no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem o melhor elenco. Agora tem uma coisa, Thiago, só o Gil que acha que o Ganso está jogando bem. Porque pra mim o Ganso jogando bem ainda não. Você tá de brincadeira comigo. Só você. Você tá de brincadeira comigo. O Ganso não tá jogando ontem bem. deu um passe Você maravilhoso tá pro gol do você Adenilson. tá louco aí, o Ganso. Aliás, ontem não, na quarta-feira. Na quarta-feira, o Ganso jogou muito bem. E outra coisa, ele não erra passe. A bola chega e não erra passe. Agora o Johnny não gosta do Ganso. Sabe quem o Johnny Vou deixar gosta? o Charles falar do Ganso. O Johnny só gosta do Renan, que é goleiro do Goiás. Eu nunca vi um trem desse. O Ganso é um grande jogador contra não. o Goiás, e pra mim foi o melhor jogador em campo, mas ele vem alternando bons e maus momentos. Ele não é aquele jogador ainda que você pode confiar. Na quarta-feira o Ganso não foi decisivo, Charles? Decisivo ele foi, mas graças ao passe que o André Santos deu pra ele. O André Santos foi dar um Mas e a fiada de bola no meio? Mas um normal mas ali, ele tava Charles, sozinho. mas um jogador normal não faria o que ele fez. Não, mas aí não. Aí Aí é O Gil Ele quer sabe. botar o Ganso na seleção brasileira. Ô Gil, eu Ele vai concordo- estar na seleção. Eu concordo com você que o Ganso foi bem na quarta-feira, sem dúvida nenhuma. Agora, foi decisivo. Agora, falar que se ele recebe aquela bola, qualquer jogador, mesmo cabeça de bagre, ia colocar o Adenilson na cara do gol, porque Gente, tinha uma avenida na Você frente. tem que analisar o seguinte, por que eu tô tentando recuperar o Ganso aqui? Ah, O então Ganso, outra ele é coisa. importante, ele tá jogando bem, o Ganso é importante na seleção. O Ganso jogou com o Neymar por muitos e muitos anos, sabe a forma que o Neymar joga. O Ganso no meio de campo da seleção, com o Neymar correndo daquele jeito, com mais um centroavante ali, ou o Fred, o Hugo pelo lado. Então eu acho que seria maravilhoso. No próximo dia 20 será a primeira fase, jogo de ida, né, da fase semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será no Morumbi. E o jogo da volta, o Samurai tem razão. O jogo da volta será lá no Moisés Lucarelli. Então, para vocês, o São Paulo é o grande favorito para passar, então, para a decisão da Copa Sul-Americana. O time da Ponte Preta é muito ruim. Um time que fica dependendo de Bob, de Elias. Não, o time que depende de Elias, um jogador que joga E de o 1000 William? partidas, ele joga uma boa, o Elias. De 1000 partidas, joga uma boa. Um jogador que até cogitava para vir pro Goiás uma época, certa época, pelo amor de Deus, não traz o Elias pro Goiás, não. E quem é o favorito, Samurai, para passar na outra fase semifinal? Libertar do Paraguai ou Lanús? Mas o time do Lanús é um time guerreiro, hein? Mais tradicional. É um né? time argentino que eu vi alguns jogos pelo Campeonato Argentino, ele encara o Boca a Boca, o Boca de peito aberto lá no La Bombonera, é realmente um time perigoso. Para mim, só por ele ser argentino e também vem se despontando muito no cenário sul-americano, o Lanús é o favorito. E para você, Charles? Em termos de Lanús e do Libertar? É. Gente, eu vou contrariar vocês. eu vou apostar no Libertar. Principalmente porque esse tipo de confrontos assim é uma guerra só. E por mais que o Johnny falou bastante do Lanús, que enfrenta o Boca Juniors, mas eu acho que nessa competição o Libertar ele vem com mais força do que o Lanús. Tá certo. E na decisão da Copa do Você Brasil? vai perguntar pra mim não, ué? Tá te perguntando. Se é o Lanús ou o Libertar? Eu vou com o Johnny Uto. Eu acho que o Lanús, nesse momento aí, acostumado com essas decisões, eu acho que o Lanús vai dar São Paulo e Lanús. A Copa do Brasil também, o jogo de ida será no dia 20. Vai dar numa quarta-feira, o jogo de ida é no Dorival de Brito, Atlético Paranaense
e Flamengo. E aí, Gil Mendonça, quem vai levantar a taça? Aí eu vou torcer pro Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense levantando a taça, sobra É bom uma pro vaguinha Goiás. ali e é ótimo pro Goiás. Então, eu como sou barrista, eu vou torcer pro Atlético Paranaense. Samurai Johnny Otto. O Gil vai torcer para o Atlético Paranaense, mas ele sabe que o Flamengo vai ser campeão. Eu vou torcer para o Atlético Paranaense, mas o Flamengo vai ser o campeão da Copa do Brasil. Se não for o Flamengo, eu já falei, eu vou vir cá vestido. Eu vou vestir essa camisa aqui, ó. O Johnny é pé frio. Nossa Pé frio senhora. por quê? Ué, você tem que torcer pro Atlético Paranaense aí. Eu vou torcer, Gil. Só que quem vai ser campeão vai ser o Flamengo. Eu vou torcer, eu vou vestir a camisa do Vila Nova, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Goiás, Essa mas tá- eu vou vestir essa camisa aqui, ó. Tá autografada? Essa que o Frontini veio aqui ontem e escreveu o nome dele aqui. É um nome feio, olha só. Frontini. Tá certo. E você, Charles dos Anjos? Já tem tempo que eu estou apostando na equipe do Atlético Paranaense, tanto que eu pensava que... Aliás, eu posso cortar? Sim. Acho que foi somente nós dois que apostávamos que a decisão da Copa do Brasil seria Goiás e Atlético Paranaense, né? Nós Então. acertamos 50%. Eu já sabia que seria Flamengo. Não, mas eu digo assim, desde o início da Vou competição... pegar esse Samurai. Calma aí, Charles. Vou te cortar mais uma vez, que o Samurai, aqui no programa, disse que o Corinthians seria o campeão da Copa do Brasil. Eu tô mentindo, Gil Mendonça? Falou mesmo que era o Corinthians. O Samurai ultimamente tá acertando nada. Ele fala que o Flamengo, que vai torcer pro Atlético, mas quer que o Flamengo ganha. Não sei o que é isso, não. Quem tirou o Corinthians? Quem tirou o Corinthians? Ele dá favoritismo pra Pois onde? é, quem tirou o Fala Corinthians? quanto ganha? Quem tirou o Corinthians? O Corinthians saiu há 2 fases atrás. Quem tirou Até o Corinthians foi o Dida. Até o momento, o Corinthians, pra mim, era o favorito. Porque o Corinthians tem um time melhor que o do Flamengo, o Corinthians tem um time melhor que o do Grêmio, do que o Atlético Paranaense, só que o Corinthians parou de jogar bola. Concorda comigo ou não? Sim, agora prossiga, Charles. Eu te cortei demais aqui Então, no é programa. somente 2 vezes só. Mas eu te entendo. Falso Silva, vai lá. Agora, o que acontece é, desde o início da competição, eu já vinha falando que eu apostava entre Goiás e Atlético Paranaense, principalmente pelos confrontos nas chaves. O Goiás não foi, o Atlético Paranaense está na final. Então, por isso, mesmo com a força, todo mundo, o Johnny Wood falando também, e todos a crônica falando que o peso da camisa do Flamengo é forte, que vai disputar no Maracanã o segundo jogo, mas eu penso que o Atlético Paranaense será campeão, e até mesmo porque será uma coisa importante para o Goiás também. Então, Então você grava aí. Tá, vou certo? ficar gravado. Depois eu vou ficar, que eu quero dar minha tapa aqui, dos dois lados para alguém bater. O Flamengo será o campeão da Copa do Brasil. Gil, e aí, Gil? Não, Gil, defende japonês. É Gil. feriado, Hoje- é feriado, o John tá meio febril. Então, é? olha, o Flamengo... A cidade não- parada. O Flamengo bateu no Goiás, porque o Goiás entregou o jogo aqui, não deu conta. Não deu conta e sem bater o Walter. Flamengo. Mas olha, eu vi o jogo de quarta-feira do Flamengo aí. O Flamengo e o São Paulo, você tá de brincadeira comigo. Aqueles caras não jogam nada, rapaz. Correram aqui, o Goiás em alguns momentos fraquejou, fizeram gol e aí tá agora na final. Mas o Flamengo não merece estar na final. Para mim, deveria estar hoje, sem dúvida, Atlético Paranaense e Goiás. Aqueles 2 jogos medíocres, o Goiás fez, Gil? Não, naqueles 2 jogos medíocres. Então, Mas merece. na Copa do Brasil, o Goiás foi muito melhor que o Flamengo. No Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil. Não, o Tô Goiás falando perdeu da pro Copa do Vasco. Brasil. O Goiás perdeu pro Vasco, o Goiás perdeu pro Fluminense. O Goiás, Ou seja, o Goiás mas fez- perdeu com a regra na mão, Johnny. Então, mas Tava perdeu. com a regra Gil. na mão. O Flamengo simplesmente tirou o Cruzeiro, que é o melhor time do Brasil hoje. Ou seja, eu continuo batendo nessa tecla. Pra mim, o Flamengo é o campeão. São competições diferentes, são competições distintas, no qual o ponto... Mas o exclusivo Cruzeiro é que- queria ser campeão. Eu quero o que Cruzeiro esse tava Flamengo seja priorizando campeão, outro eu quero time, pegar outro esse Johnny campeonato. Wood, mas eu vou fazer uma empadinha dele. Não, é o contrário. Eu disse que o Tem que Flamengo fazer um vai ser sushi campeão. dele, rapaz. Fazer um sushi. Eu disse que o Flamengo vai ser o campeão. Caso o Flamengo não seja campeão, eu vou fazer o programa aqui com a camisa do Vila Nova. E vai ser com a espada do samurai. Não, só com a camisa do Vila Nova tá bom. Pela repescagem para a Copa do Mundo de 2014, o México venceu a Nova Zelândia por 5-1. O que você acha? É o jogo da Passa volta a aí. régua. Agora, o futebol passou longe de existir lá na Jordânia, hein? Porque A Jordânia perdeu. o Uruguai, lá fora de casa, meteu 5x0 na Jordânia. 5-0 tem um jogo da volta. Lá em E Montevideo. hoje nós vamos ter um jogo lá, importantíssimo, Portugal e Suécia, Esse Ucrânia é o jogo. e França. Eu vou até perguntar pro Gil, quem que você gostaria de ver aqui no Brasil disputando a Copa do Mundo de 2014? O estilista, o estiloso? Aliás, estilista não, estiloso, né? Cristiano Ronaldo, ele que para muitos não é o melhor do mundo porque existe um rapaz chamado Lionel Messi, ou Ibrahimovic? O Ibrahimovic, olha, joga demais, cara. Faz seu tipo, né, Gil? Que isso? Não, o seu tipo é o português. Agora o Ibrahimovic joga muito, é um baita de um centroavante, joga demais, viu? E faz gol belíssimos, né? Vou pedir para você, quem que você gostaria de ver aqui na Copa, Samurai? Eu gostaria de ver o time de Portugal. São nossos
Aí, entendeu? já tá tendo quentinha pelo Cristiano, tô falando. Não, é porque o Portugal tem melhores valores, vai gastar menos dinheiro com intérprete, né? Porque não vai precisar, já fala português normalmente. Prefiro a presença do Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa. E para você, Charles dos Anjos, rapidinho. Eu já falei nesse programa, gostaria muito que o Cristiano Ronaldo viesse, principalmente pelo estilo do Cristiano Ronaldo, ser aproximadamente o mesmo estilo do brasileiro. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, vamos falar do Vila. O Vila que está de férias. De férias os jogadores, porque a diretoria está fazendo o seu planejamento visando a temporada de 2014. Não sai daí. Bora, vamos. 1, 2, olha o último. 3. Estamos de volta agora para destacar informações do Vila, o Tigrão da Vila Famosa. O principal objetivo do Vila este ano era voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vila, de fato, no ano que vem, vai disputar sim a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A diretoria agora está fazendo o seu planejamento visando o Campeonato Goiano do ano que vem e também a Série B. Alguns jogadores já foram dispensados, ou seja, não irão fazer parte do elenco do Vila para a próxima temporada. O atacante Rodrigo Dantas, o meia Thiago Marim, o atacante Marco Aurélio e o meio-campista Júlio César Zaboto, além dos outros 4 jogadores que já haviam sido dispensados, os atacantes João Salles e Felipe Alves, o meia Felipe Brizola e o lateral esquerdo Leonardo Jesus. Todos esses jogadores que já foram dispensados, na visão de vocês, está correta a diretoria do Vila? Olha, o Thiago Marim, para mim, eu acho que deveria ficar no Vila. Ele fez muito pelo Vila, salvou o Vila em alguns momentos, né? Para mim, cadenciava bem a bola, inclusive aqui no programa a gente pedia a presença dele quando ele estava machucado, né? Porque realmente ajudou muito o Vila. Tá certo que ele caiu de produção em alguns jogos, né? E o outro é o Marco Aurélio. Para mim, o Marco Aurélio deveria ficar. O Johnny, mas o Charles é contrário à presença do Marco Aurélio, mas para mim, ontem o Frandini esteve aqui no programa e comentou que o atacante que mais atuava bem com ele e que ele sentia melhor era o Marco Aurélio. Então acho que faltou uma boa conversa, faltou um bom diálogo ali, a diretoria com o Marco Aurélio, mostrar para ele quem era o Vila, mostrar um planejamento para ele, como que o Vila iria chegar agora na Série B, de forma que iria. Acho que faltou isso. Eu acho que ainda a diretoria do Vila não está preparada para fazer esse tipo de planejamento, para mostrar isso para o atleta. Mas para mim o Marco Aurélio deveria ficar assim. E para você, aí, Samurai Johnny Otto? Olha, o Thiago Marim, em alguns momentos, foi o único jogador do Vila Nova que tinha aquele poder de finalizar de fora da área. Um jogador, olha, são poucos jogadores hoje no futebol brasileiro que tem essa característica de boa finalização. A diretoria do Vila está esquecendo que foi ele que salvou o Vila Nova do rebaixamento, com o gol dele, que abriu aquele placar de 3-0. E em outros jogos da Série B, da Série C, o Marim também foi muito importante. Eu negociaria, porque a partir do momento que o Marinho vai embora, o Vila vai ter que correr atrás de outro jogador. E sobre o Marco Aurélio, é aquela questão. Até seu filho, quando erra, você põe de castigo. O Marco Aurélio errou, para mim, não merece continuar no Vila Nova. Grande jogador, para mim, sempre defendi aqui, pelos lados, muita qualidade, mas no futebol brasileiro, a gente precisa começar a educar os jogadores. Jogador que tem esse tipo de comportamento não merece permanecer no clube e que sirva de exemplo para outros clubes, para que os jogadores não repitam o que o Marco Aurélio fez aqui no Vila Nova. E para você, Charles dos Anjos, está correta a diretoria do Vila? Bom, Thiago, primeiro eu quero falar o seguinte, o Thiago Marim deve ter pedido alguma coisa a mais, provavelmente por isso não deve ter feito a negociação. Eu posso te ajudar? Pode, claro. Ele não recebeu nenhum tipo de proposta da diretoria do Vila. A informação que eu tenho é de que o diretor do Vila, o Nilton Ferreira, chegou no Thiago Marim e falou: você não faz parte dos planos para a próxima temporada. Esta é a informação. Então, nós já discutimos aqui, o Thiago Marim, você até chacoalhado aqui, mas o Thiago Marim para mim é muito irregular para o Vila Nova. Então, não faz o perfil do Vila Nova, principalmente uma Série B. Esta é a minha opinião. Thiago Marim não faz parte. Agora, eu concordo até com o Nilton. Outra coisa, sobre o Marco Aurélio, fazendo até um adendo do que o Gil comentou, não é que eu não goste dele, o Marco Aurélio, nós já cansamos de falar aqui, tecnicamente, o Marco Aurélio é um dos melhores jogadores do Vila Nova.
Só que ele andou pisando na bola e nós já cansamos de falar isso, ele andou falando várias coisas extra-campo e isso não agradou a diretoria, então na minha opinião ele está indo, não está sendo aproveitado justamente por isso. Agora uma outra coisa, Gil, alguém, não somente da diretoria, mas torcedores e conselheiros já devem ter aberto os olhos do Marco Aurélio sobre o que é o Vila Nova. Então, mesmo assim o Marco Aurélio fez isso, então nada mais. Olha, aí tudo bem, não tem problema, isso é questão de contrato. Agora, o Thiago Marim, gente, a gente tem que analisar o que o cara fez, o que o cara estava fazendo. Ele salvou agora o Vila Nova nesse campeonato da Série C. E salvou o Vila Nova no campeonato goiano. E outra coisa, onde que o Vila vai achar um meia da qualidade do Thiago Marim? Onde vai ter? O Vila vai ter que buscar, a não ser que o treinador esse Heriberto da Cunha, que não quis o jogador para trazer um dele. Mas eu não acredito isso, porque o Thiago Marim, ele resolveu em muitos jogos a partida. Então eu acho assim, tem que ser valorizado e o Vila Nova deveria negociar. O que está faltando no Goiás é isso, é negociação. Só um detalhe, o Thiago, Gil e Chá, só um detalhe. O Christian do 13 é um grande meia, não é? Mas não é decisivo igual o Thiago Marim. O Thiago Marim serviria para ser uma ótima sombra para um 10, que o Vila vai investir uns 50 mil reais de repente. Exatamente. Outra coisa, Thiago Marim, imagina um jogador desse motivado, salário em dia, entrando faltando 20 minutos. Sabe quem o Vila quer trazer? É aquele inhambado, aquele cachaceiro do Marcelinho Paraíba. O Vila Nova tá querendo isso, pelo que eu tô entendendo, né? Tá querendo trazer os velhos, os cachaceiros. Porque o que a gente tem informação, né, Thiago? É que ele tem um comportamento exemplar, é profissional, não tem nada de errado com o cara. O cara salvou o Vila Nova e a diretoria tá bancando aí, ó. O Charles dos Anjos, ele também parece que não gosta muito do Thiago Marim. Mas é o que eu disse, né, Samurai Johnny Uto? O bom jogador, ele aparece na hora que o time mais precisa. Ele foi decisivo na reta final do Campeonato Goiano contra o Rio Verde, onde o Vila teve que vencer o Rio Verde para permanecer na Série A do Campeonato Goiano, e foi decisivo também na Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive no jogo contra o 13, no primeiro gol do Frontini, foi ele que fez a jogada e cruzou a bola para o Frontini fazer o gol de cabeça. Só um detalhe, depois a gente vai deixar o Charles explicar. O Charles tem razão no que está dizendo também, eu concordo com ele em alguns pontos. O que eu disse agora? Acabei de dizer. Um jogador igual o Thiago Marim, com a qualidade que ele tem de chute, entrando, faltando 30 minutos, contra o Rio Verde, ele entrou no segundo tempo? Não foi? Parece? Não, sim. Acho que Contra o Rio Verde, Verde, que ele jogou o tempo todo. Ele jogou o tempo todo. Então, mas foi um jogador que, olha aí... Foi decisivo, marcou um gol. Exatamente. É um jogador que o Vila pode contar de repente, não para ser titular, viu, Charles, mas para ser a sombra de um cara, um medalhão, ou até mesmo, quando entrar no segundo tempo, descansado, dá um chute daquele e decidiu a partida, né, Gil? Então eu vejo o jogador assim, é um jogador que tem talento e que se o Vila for buscar outro mercado aí, com a mesma qualidade, vai ter que pagar pelo menos por mês de 50 a 80 mil reais, olha só. Ou seja, eu acho que o Vila não podia estar dispensando assim tão facilmente. Pra sombra, sim, o Thiago Marim serve mesmo. Para permanecer no grupo. Exatamente, para permanecer no grupo. Agora, outra coisa, você falou do Christian do 13, eu penso que o Christian tem mais qualidade do que o Thiago Marim, até mesmo